Paula fala que é claro que ele é um infeliz e que nunca ele iria perdoar a Maria José por ter dispensado ele, mas diz ao Alessandro para ele saber de uma coisa, que ele deve ter feito um acordo com aquela bruxa da Maura. E o Alessandro pergunta se ele trouxe o celular dele e o Arturo confirma que sim. O Alessandro diz que quando então ele vê o carro do Bruno passar rumo a essa casa, que ele lhe ligue imediatamente. Tudo começa quando a Maura liga para Helena, que atende um pouco fria, e a Maura fala que só ligou para saber se o Bruno está lá com eles. A Helena responde que sim, que ele está hospedado em um hotel lá próximo e que ele vai lá todos os dias. A Maura pergunta se então a Maria José e ele retomaram a relação. A Helena diz que isso ainda não, porque ela não está muito entusiasmada, e a Maura pergunta o porquê. A Helena responde meia bruta que como que ela vai saber disso. A Maura pede para que ela faça um favor e pede para que ela peça ao Bruno para dar a ela o novo número dele, porque ela precisa falar com ele, e a Helena pergunta sobre o quê. A Maura responde que é apenas para informar o que está acontecendo, e já com o Alessandro ele está em cima de uma torre e em suas investigações com um binóculo ele consegue olhar em direção onde está a Maria José e ele vê um cara chegando, que é o Bruno na verdade, mas que ele não consegue ver direito por conta de umas árvores que está lá no meio, e fica se perguntando quem é esse cara. Já lá com o Bruno ele emburaca e já vai elogiando a Sandra, dizendo que ela está muito linda e chamando ela de Sandra a toda hora. Ela agradece e ele diz que isso é verdade, que ela está maravilhosa. O Bruno logo em seguida chama ela e eles se vão, e a Helena pede para que eles se divirtam muito. Já quando eles vão saindo, o Alessandro continua ali olhando e vê o momento em que sua amada aparece com o cara, e ele ainda não consegue identificar quem é e diz várias vezes que é ela mesma e que é o cabelo dela, e se pergunta novamente quem é esse cara. Já o Arthur, ele vem vindo ali e se perde um pouco e vê um cara ajeitando o carro ali na beira da estrada. Ele para e pergunta a ele onde que fica um determinado lugar. Só que o rapaz, quando vai dando a informação ao Arthur, o Bruno passa nesse momento bem devagar lá na pista, e o Arthur fica chocado e vê que é o Bruno, esquece que estava conversando com o cara e já vai embora, e sem dúvidas isso para contar tudo para o Alessandro. Já com a Paula, ela vê que o Alessandro está meio coisado e pergunta a ele o que aconteceu, e o Alessandro responde que eles saíram juntos, se referindo a Maria José e o cara que ele não conseguiu observar direito quem era, e a Paula pergunta se ele acha então que ela tem um namorado. O Alessandro diz que sim e que não pôde ver bem, mas acha que é o Bruno. A Paula questiona se ele acha e ele nem consegue responder, porque nesse momento o Lúcio chega e diz que acabou de chegar um senhor chamado Arturo e disse que trouxe o carro dele. O Alessandro diz que pode deixar ele entrar, e enquanto isso a Paula continua com o estilingue dela ali e diz que agora realmente ela acha que ele está achando coisa onde não tem, porque como que ele encontraria o Bruno ali logo com a Maria José? O Alessandro diz que a mãe dele disse que o Bruno, estava morando em uma cidade do interior, e pergunta se ela não acha isso muita coincidência. O Arturo chega nesse momento todo agoniado e pede perdão por ter chegado tão tarde, mas diz que é porque arrebentou uma roda, ou melhor, furou um pneu, e que não trouxe ferramenta para trocar rapidamente, e que não sabe como ele pôde ter esquecido isso, e pede novamente ao Alessandro perdão. O Alessandro, por sua vez, ele não tá nem tchuiu com essa notícia desse pneu, porque o foco dele, na verdade, é sua amada. E é aí onde o Arturo solta a bomba e diz que, além de tudo, quando ele estava a caminho, ele nem vai imaginar, mas que ele viu o senhor Bruno na estrada, e que, desculpa ele falar, mas o Bruno vinha com uma garota que ele jura que era a senhora Maria José. O Alessandro levanta agora mais agoniado do que nunca e pergunta se ele tem certeza disso, mas nem dá tempo ele responder, porque tem um corte feio da gota na cena e já mostra o Roberto falando com a Vitória que na reunião com o juiz, a Raquel fez ele acreditar que ela estava interessada na filha, que lhe amava e tal, e que nesse caso não houve uma forma de convencê-lo, e que nessa história toda ele acabou negando a guarda da menina para ele.
A Vitória diz que não sabe o que ela tem na cabeça, porque na situação que ela está, ela não pode responder como mãe e diz que está em contato com a Mercedes, por isso que ela sabe que ela anda bebendo e que eles poderiam dizer isso ao juiz. O Roberto diz que sim, mas que o problema é que ela, a Raquel, contaria tudo o que sabe dele e que de qualquer forma ele negaria a guarda dele se ele, o juiz, soubesse um pouco mais da vida pessoal dele. A Vitória pede para pensar um pouco melhor em uma solução, porque não pode deixar as coisas assim como está, e nesse momento o telefone toca e a Vitória atende e é o Alessandro que já vai logo falando que o Bruno está ali e o Arturo viu ele há pouco tempo no carro com a Maria José. A Vitória fica chocada e pergunta o Bruno, e o Alessandro diz que sim e que já tinha avisado a ela e que fez isso 1000 vezes, que o Bruno estava metido em tudo o que aconteceu com a mulher dele. O Alessandro ele fica revoltado e diz à Vitória que ela tem que inventar um pretexto, arrumar uma forma de tirar o Bruno o mais rápido possível dali e que ela tem que inventar uma reunião de sócios, sei lá, qualquer coisa. A Vitória diz que ela tem que pensar um pouco o que poderia ser, mas que sim, que ele pode contar com ela, e desliga o telefone. O Roberto, que estava ali escutando tudo, ele se aproxima um pouco preocupado e pergunta à Vitória o que aconteceu, se foi a Maria José que morreu. A Vitória começa a ficar muito amargurada e responde que não, e o Roberto diz que então a coisa foi com o Bruno, e a Vitória pede desculpas, que em outro momento eles se falam. O Roberto diz que está bom, que seja como ela quiser, mas que se ela estiver precisando de ajuda, se precisar, é só pedir. A Vitória toca em seu rosto, agradece a ele, e o Roberto dá boa noite e se vai, e logo depois a Vitória fica chocada logo depois de tudo isso. Já o Alessandro ele está ali virado no samurai e ele doido para quebrar o Bruno na peia. Ele grita muito dizendo que tinha certeza que esse infeliz do Bruno estava metido em tudo isso. A Paula fala que é claro que ele é um infeliz e que nunca ele iria perdoar a Maria José por ter dispensado ele e não ter aceito o jogo dele para prejudicar ele, o Alessandro, mas diz ao Alessandro para ele saber de uma coisa, que ele deve ter feito um acordo com aquela bruxa da Maura. O Alessandro diz que talvez, mas o que fizeram? Será que foi uma lavagem cerebral ou o quê? Depois ele grita chamando o Arthur, e quando ele chega, o Alessandro diz que no dia seguinte ele quer que ele fique a 2 km da casa, ao lado da clínica de neurologia, e ele diz que está bem, e o Alessandro pergunta se ele trouxe o celular dele, e o Arthur confirma que sim. O Alessandro diz que quando então ele vê o carro do Bruno passar rumo a essa casa, que ele lhe ligue imediatamente. O Arturo diz que sim, senhor, e logo depois o Alessandro se aproxima da Paula e diz que no dia seguinte ela vai ajudar ele, e a Paula diz que é claro que fará exatamente tudo o que ele disser.